Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba e hoje estou aqui para iniciar um novo ciclo de aula. Hoje nós vamos para a aula número 1, aula de teatro. Isso mesmo. E hoje nós vamos falar para a gente começar a entender o que é o teatro, né? Por que teatro, né? O que é isso, né? Eu acho que é muito importante a gente poder entender, né? Buscar o conhecimento do que é, da onde surgiu essa ideia de teatro, por que o teatro, como é que foi? De repente alguém surgiu com uma ideia e aí, vamos fazer teatro? Então, hoje, essa é a aula para você descobrir o que é o teatro, da onde veio esse teatro. Nós vamos falar sobre a origem, uma breve fala, né, sobre a origem do teatro. Tem muitas coisas na internet também, se você quiser dar uma pesquisada. É muito importante para você aprofundar os seus conhecimentos, tá bom? Bom, então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Bom, gente, sobre a origem do teatro, tenho certeza que algumas pessoas já devem ter escutado, né? Aquela famosa da Grécia, né? Onde tem aquela história de Dionísio. Com certeza alguém já deve ter visto isso na internet. Essa é uma das formas mais famosas, né? Sobre a origem do teatro. Mas muitas pessoas esquecem, né? E isso é importante a gente ressaltar que antes dessa Grécia, e depois eu vou falar um pouco, para quem não conhece a história da Grécia, eu vou falar. Mas a gente também tem que lembrar que antes da Grécia, né, a gente teve outras coisas acontecendo, né? E a origem verdadeira, a origem foi muito antes da Grécia. Isso mesmo. Bom, o que aconteceu? Antigamente, o que a gente tinha na Terra eram apenas os primitivos, né, os seres humanos primitivos, onde eram seres humanos que caçavam, né, tinham uma vida bem diferente da que a gente tem hoje, né, onde eles viviam ali de uma forma bem diferente da nossa. Bom, e foi ali, naquele ponto, na época dos primitivos, que o teatro surgiu. Mas e aí, como que eles olharam um para o outro naquele momento onde não existiam casas, não existia nada, gente? Imagina, era só mato, né? E aí, como que eles olhavam um para o outro e falavam assim, nossa, então vamos fazer teatro? Vamos descobrir. Foi através de suas necessidades. Porque o que acontecia? Os primitivos, eles precisavam caçar para comer, né? Eles precisavam fazer as cabaninhas, eles precisavam fazer um jeito, né? Eles tinham um jeito de sobreviver, né? Da sobrevivência deles. Então tudo eles faziam, desde a comida, né? Os seus instrumentos também eles faziam com pedras, né? Até para cortar animais, tudo, não existia faca, né? Não existia. Então eles tinham que se reinventar, eles tinham que fazer seus próprios materiais para poder sobreviver. E dessas necessidades, né, eles percebiam que eles precisavam ter algum certo controle e alguns conhecimentos a mais para sobreviver, né? Eles aprenderam a forma de caçar, eles aprenderam a forma de cuidar um dos outros, né? Eles tiveram todos esses cuidados, mas tinha uma coisa que eles não conseguiam dominar, que era a natureza. E aí era difícil. Imagina, eles estavam lá, né, caçando, ou aí pegavam a sua caça, levavam lá para o seu canto, vão preparar aquela comidinha deliciosa para eles comerem, e de repente abre uma tempestade, inunda tudo e tudo acontece, todos os instrumentos são levados pela enxurrada e aí, o que acontece? Pois é, então eles perceberam que eles não tinham como prever determinadas coisas que a natureza oferecia, né, para eles. E isso era muito perigoso, que eles precisavam cuidar disso. Bom, foi aí dessa necessidade de se
de dominar a natureza, de tentar entender um pouco melhor o que estava acontecendo, por que chovia, por que do nada fazia aquele temporal. Foi aí que eles começaram a fazer desenhos, né? Isso com certeza alguém já ouviu na televisão em algum momento. Eles começaram a fazer desenhos, né? E também o teatro, dessa forma mais primitiva, foi onde foi surgindo. Por quê? Eles começaram a fazer danças dramáticas, né? Coletivas. Para quê? Para tentar de alguma forma falar com a natureza. Então eram certos rituais onde eles faziam as suas danças juntos para acalmar, ou para celebrar, ou para agradecer, ou em forma de perda, né? Quando eles estavam tristes, eles dançavam. Então foi aí que surgiu o teatro mais primitivo. Bom, aí depois nós vamos para uma outra história que eu acho que é a mais famosa, que foi na Grécia, né? Vamos dar um pulo para a Grécia no século IV a.C. Bom, exatamente. O que aconteceu lá na Grécia, gente? Antigamente lá na Grécia eles tinham muitas festas, né? E eram festas que celebravam, né? Que idolatravam, né? Que traziam toda essa reverência para o deus Dionísio. Pois é, alguém já ouviu falar isso. E aí, o que eles faziam? Nessas festas, que duravam dias e dias e dias, eles faziam as festas, faziam as danças, né? Brincavam, se divertiam. E um certo dia, um homem chamado Téspis decidiu fazer uma coisa diferente para aquele momento que estavam ali, onde todo mundo estava se divertindo, celebrando o deus Dionísio. Ele pegou uma máscara, colocou em seu rosto, subiu na praça, né, onde tinha um palco, um tablado, e disse: "Eu sou Dionísio!" Pronto. Foi aí que iniciou, então, o teatro na Grécia, né? Foi o primeiro, e aí dizem, né, os historiadores, que foi o primeiro ator, né, do ator ocidental, né, que apareceu ali naquele momento. Todo mundo ficou em choque. Como assim? Né? Téspis teve essa ousadia. Acredito que algumas pessoas devem ter ficado assim, estranhando, outras devem ter adorado a ideia, e com certeza dali foram surgindo outras representações, né? Bom, já aqui no Brasil, vamos dar um outro salto que é importante. No Brasil, quando o Portugal começou a fazer das terras brasileiras colônia, né? Eles trouxeram também o teatro, né? E o principal objetivo, na verdade, era para catequizar os índios, né? Então eles faziam apresentações de teatro, onde eles ensaiavam, para poder ensinar, né? Para poder catequizar a sua forma religiosa de ver a vida, de ver as situações, enfim. Então o que acontecia? Eles pegavam os índios e eles ensaiavam, eles eram domesticados dessa forma, né? E detalhe, gente, que assim, eles ensaiavam, mas muita coisa era no improviso, né? Então eu acredito que tinha um padre, né? Alguém que ficava ali ensinando como que era. E aí eles iam apresentar nas praças, né? Nos lugares públicos, para mostrar o que significava a religião católica, né? O que era, como a gente deveria adorar, como a gente deveria fazer, né? Os índios, eles tinham determinadas formas, eles tinham formas bem diferentes, né, dos portugueses, de se relacionar, né? Eles tinham eles cultuavam outras religiões, outra forma, né, de outra maneira, né? Eles tinham os seus costumes naturais, normais. E aí, né, os padres, os portugueses, decidiram então olhar para aquilo e falar: não, a gente precisa ensinar esses índios a fazer, a aprender, né, de uma forma diferente. Foi aí que surgiu no Brasil. Bom, essa é a Lua, tá, gente? Ela quer participar da aula, ela adora teatro. Bom,
E foi assim que surgiu, então, o teatro, de uma forma bem geral. Esse é um bate-papo, onde a gente está falando um pouco da origem, né? Do como foi mais ou menos, de uma forma bem ampla. Se você quiser aprofundar melhor esse conhecimento, seria muito importante você entrar na internet. Tem muitos lugares que falam muito sobre a origem do teatro e você pode trazer mais conhecimentos para você. Mas os pontos específicos são esses, são na época dos homens primitivos, a Grécia e no Brasil, a forma que o teatro chegou pra gente. Tá bom? Muito obrigada, gente. E na próxima aula nós vamos saber, então, pra que serve o teatro? Teatro é só pra gente brincar? Não! Nós vamos falar isso na próxima aula. Um beijo, te vejo lá!